Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos, suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos aqueles que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo aquilo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje parece ser duro, né? Que Jesus é muito exigente, a ponto de dizer que quem não for capaz de se desapegar do pai, da mãe, irmão, irmã, do marido, da esposa, não pode ser seu discípulo. Quem não carrega a cruz e aquele que não caminha atrás de mim, também não pode ser meu discípulo. Então Jesus, nesta passagem, o evangelista está tentando nos mostrar as exigências, as condições, que Deus nos pede no seu seguimento. Muitas vezes o apego pode ser a tantas coisas, nos impede de servir a Deus, não é verdade? Quantas pessoas que talvez porque são apegadas a tantas coisas, eles não se colocam a serviço de Deus, dos irmãos e da comunidade. Então é nesse sentido que Jesus fala. Claro que Deus jamais iria exigir de nós, de você ou de mim, como condição, por exemplo, para segui-lo, que nós devemos odiar nosso pai, nossa mãe. Não é nesse sentido, né? Aqui fala em desapego, essa é a palavra, desapegar, a capacidade de abrir mão a alguma coisa, de oferecer algum sacrifício em vista de um bem maior, Claro que se para você, por exemplo, a tua família é importante, e é claro que ela é importante, mas existe, um bem maior. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Portanto, é nesse sentido. Se Deus de fato é para nós aquilo que deveria ser, nós quando começamos os mandamentos, nós não começamos a dizer: vou amar primeiro meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, vou amar meus bens, meu trabalho. É assim que começa? Não, os 10 mandamentos começam assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se é sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas, não é sobre algumas coisas. Então é nesse sentido e com essa ótica que nós devemos ver aquilo que o Evangelho, essas exigências, que Jesus fala, se alguém vem a mim, mas não se desapega do pai, da mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quantas vezes Deus nos chama, nos convida, e a gente, devido a estar apegado a alguma coisa, pode ser
ao trabalho, à família, alguma coisa que nós gostamos, a gente não está disposto a abrir mão, e nós não acabamos não servindo a Deus, acabamos não dando ouvidos àquilo que Deus nos pede, devido a um excessivo apego às criaturas, nós esquecemos do Criador. Basta a gente olhar para o mundo, né? Quando a pessoa está muito apegada às coisas do mundo, ela se desapega de Deus. É sempre assim, né? Quando a gente está muito focado, muito centrado em certa coisa, em determinado objeto, aquele objeto, seja ele qual for, ele passa a ser o centro. E nós acabamos de concentrando quase tudo naquilo que para nós é importante. Por isso é nesse sentido que Jesus fala. Temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós somos tão fascinados, tão apegados às coisas do mundo, tem tantas coisas importantes, mas existe aquela que é a mais importante, e é Deus, e é a partir dele que nós devemos ordenar a toda a nossa vida. A primeira leitura vai falar isso, exatamente a carta de São Paulo, o amor é a plenitude da lei. Depois vai dizer, pois aquele que não ama o próximo não cumpriu a lei. E de fato os mandamentos, daí ele cita os mandamentos, e no final diz, aquele que conseguir amar a Deus, Jesus já falou, né, na liturgia passada, quando nós celebramos para os fariseus, que o amor a Deus e o amor ao próximo, quem consegue amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, terá cumprido toda a lei, todos os preceitos, todos os mandamentos e todos os profetas. Então é nesse sentido que hoje o Evangelho, ele é dirigido a você e a mim, né? Colocar Deus no centro, né? Ele é o nosso tudo, e a partir dele, tendo Cristo como centro da nossa vida, nós vamos ordenando todas as nossas coisas. O casamento, os filhos, a vida, o trabalho, a igreja, a comunidade, e assim, mas sempre a partir de Deus, né? Quando nós colocamos Ele como a prioridade, nada nem ninguém, nem as coisas do mundo irão nos atrapalhar, irão nos impedir de servir a Deus. É nesse sentido que Jesus fala. Por isso a palavra é, quem não for capaz de se desapegar, né? Para me seguir, não pode ser meu discípulo. Para caminhar com Jesus, nós precisamos estar prontos, preparados, porque o seu seguimento nos leva à salvação, mas ele também tem suas exigências, né? Carregar a cruz como Cristo carregou. Então peçamos a Ele, a Nossa Senhora, nessa noite, que nos ensine, como ela mesma fez, a nos colocarmos sempre disponíveis quando Deus nos chama, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis aqui teu servo, eis aqui a tua serva, com amor e com disponibilidade, e que nada, nem os apegos do mundo nos impeçam de amá-lo e servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.